Que alegria poder partilhar com você a nossa meditação de cada dia neste nosso Palavra por Palavra. Que a graça e a plenitude das bênçãos estejam em seu coração, na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia. Muito obrigado por você acreditar neste nosso trabalho e principalmente rezarmos juntos, nos conectarmos na força da palavra do Senhor. Hoje, 11 de maio, temos como texto João 16, versículos 5 a 11. É o texto da liturgia que a igreja nos oferece nesta grande continuidade que fazemos diariamente, rezando, meditando o Evangelho de João, nesse tempo pascal, em que vamos nos aproximando já da solenidade da Ascensão e de Pentecostes. E esse capítulo 16, bem como 13, 14, 15 até o 17, João tem como que o Evangelho da intimidade. É onde nós vamos escutando cada vez mais a entrega de Jesus, a orientação de Jesus para os seus discípulos que com ele estiveram desde o princípio. Ele vai mostrando, vai dando luzes. João coloca na boca de Jesus aquela experiência que eles já haviam feito. Temos presente que o Evangelho é sempre depois do evento paixão, morte e ressurreição. E João vai organizando o seu discurso para que nós também façamos essa experiência da intimidade com o Senhor. E nesse capítulo 16, ontem terminamos no versículo 4, hoje do 5 ao 11, Jesus diz: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. Veja que os discípulos, ao invés de se alegrarem com o retorno do Senhor para o Pai, eles ficam tristes, porque ainda não haviam entendido toda esta profundidade do mistério pascal, que o Cristo precisava passar, ainda que de maneira injusta, não é? Pela cruz, pela paixão, por todo o sofrimento que é incalculável, mas ao passar por isso, ele não ficaria no sofrimento, ele não termina na cruz e no sepulcro, pelo contrário, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, embora tenhamos muitos irmãos e irmãs crucificados. Mas a força da vida, a ressurreição, faz de Cristo crucificado ressuscitado. E é o Cristo crucificado ressuscitado que volta ao Pai e que do Pai, junto do Pai, ele como Filho eterno, nos derrama o Espírito Santo que renova a face da terra. E Jesus chama o Espírito Santo de um nome muito bonito, de defensor. Ele é quem nos defende, é ele quem nos concede os seus dons e a abundância das graças. E é nele que nós conseguimos permanecer firmes no seguimento de Jesus. E o texto continua: e quando o Espírito Santo vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento.
o pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo está condenado. O defensor, o Espírito Santo, é aquele que nos dá o discernimento, é aquele que nos mostra a verdade. E esta verdade consiste em saber o que é o pecado. O pecado não é só as pessoas que não professam a nossa fé, não é isso. Mas sim é aqueles que se dizem cristãos e não vivem como tal. Isso é o pecado. É conhecer o ensinamento de Cristo, o seu jeito de viver, o seu modo de agir e viver diferente. Ele nos ensinou a amar e nós insistimos em odiar. Ele nos ensinou a partilhar e nós insistimos em acumular. Isso é o pecado. É o que vai contra o ensinamento de Cristo. Ele diz, a justiça, porque vou para o Pai. Esse ir para o Pai significa que a cruz, o sepulcro, o sofrimento, a paixão não são a última palavra. Cristo passa pela morte para nos dar a garantia da vida plena. Ele passa pela morte, ele sofre a morte, ele morre no seu lugar, no meu lugar, ele nos compra por um altíssimo preço, mas ele permanece vivo para nos dar a vida em plenitude. E por fim, o julgamento do chefe do mundo que já está condenado. Não, o chefe do mundo não são as autoridades. Chefe do mundo não é o planeta, o universo, mas sim é aquele que age conforme o maligno, que age conforme o demônio, o diabo, aquele que age contrariamente ao projeto de Deus, que é amor e vida plena, que pode ser qualquer pessoa, inclusive nós, quando deixamos de fazer o bem. O mal já está vencido, já está condenado, mas quando nós esquecemos de fazer o bem, quando poderíamos fazer e não fazemos, então o chefe do mundo, como diz o Evangelho, aquilo que é contrário ao projeto de Jesus ganha força. Portanto, meus irmãos, neste novo dia, deixemos que o Espírito Santo defensor, consolador, tome conta de nós, nos fortaleça, nos dê aquela graça de permanecermos firmes no Senhor e vencermos o pecado, vivenciarmos a justiça e sabermos que o mal vencido só se fortalece, só ganha força quando nós deixamos de fazer o bem. Fiquem na paz, fiquem no bem. Obrigado por você já se inscrever no nosso canal. Obrigado por você nos acompanhar nas redes sociais. Até amanhã, com a graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.